Olá! Como vocês têm passado? Estão aguentando aí ainda nessa quarentena? Eu sei que tá difícil, que é um período bem conturbado para quem tá sozinho, para quem tá sentindo saudade da família, né, da convivência com os amigos. Eu sei que é um período bem difícil que a gente está passando, mas eu vou pedir mais uma vez encarecidamente, fiquem em casa. Eu acho que a gente ainda está num momento de ficar em casa, de estar recluso, de respeitar o distanciamento social. A gente precisa fazer baixar a nossa curva agora, que tá subindo muito rápido, tá entrando num pico muito acentuado, e a gente precisa fazer com que o nosso país baixe essa curva. Então, gente, fiquem em casa, por favor. Saiam o mínimo possível, só para o estritamente necessário. Pessoas idosas, por favor, não saiam de casa, né? A gente está num momento muito crítico e eu acho que vale muito a pena a gente lembrar que agora a gente ainda precisa fazer distanciamento social, a gente ainda precisa estar recluso, é um momento muito importante. Então, por favor, tá? Quem puder, fique em casa, não saia. A gente tá lá no hospital, na linha de frente, batalhando, cuidando de vocês, cuidando de todo mundo que chega lá, tanto com coronavírus quanto com outras enfermidades. As UTIs estão começando a ficar lotadas, elas não estão lotadas só de pacientes com coronavírus, elas estão também com pacientes com outras enfermidades. Então, por favor, gente, respeitem, tá, o isolamento. Enfim, esse era o meu primeiro pedido e vou começar então com o nosso assunto da semana. E a minha ideia é falar um pouquinho sobre os caminhos que levam ao desenvolvimento da inteligência espiritual. Como é que eu vou fazer esse vídeo hoje? Eu vou falar para vocês a parte teórica e 3 passos para atingirmos aí a elevação do nosso coeficiente de espiritualidade, tá? Os 3 passos iniciais para começar. E no final eu vou fazer 5 perguntas, que são as tarefas da semana, responder essas perguntas, tá? É a nossa tarefinha dessa semana. Essas 5 perguntas que vão te ajudar a descobrir quais são as suas motivações mais profundas, mais genuínas. E no final eu ainda te faço um convite, um pedido, e fica comigo até o fim, acompanha até o final, que vai valer bastante a pena, tá? Bem, então vamos falar dos nossos caminhos que levam à espiritualidade, que levam ao crescimento, ao desenvolvimento da nossa inteligência espiritual. Nós ocidentais acreditamos num caminho único, numa única verdade, num único Deus. A gente tende a gostar mais de pessoas e a admirar pessoas que descobrem cedo na vida o seu caminho e que são fiéis a ele durante toda a sua vida. A gente tem uma certa descrença, né? Uma certa desconfiança e repúdio quanto à dúvida, à incerteza, à fragilidade. A gente não gosta muito, né? Tem um certo repúdio, assim, de pessoas muito frágeis, desconfiança de incertezas, né? De pessoas que duvidam muito ou que ainda não se acharam na vida, né? Ainda estão pensando em qual caminho seguir, ainda estão nessa busca. A gente não gosta muito disso, a gente tem a tendência de gostar de um caminho único. E muito diferente dos nossos irmãos orientais, que acreditam em vários deuses, que acreditam em vários caminhos para chegar ao mesmo destino, né? Então eles têm uma filosofia diferente. Porém, o nosso caminho, ele é a nossa jornada, né? Os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, os nossos objetivos, os nossos sonhos, a forma como a gente vive. E não existe uma forma única de viver a vida. Cada um tem a sua forma, né? Existem várias formas de viver a vida. E vocês hão de convir comigo que o indivíduo tem que ser muito sortudo, né? Para descobrir cedo na vida o seu caminho, por exemplo, profissional, e seguir esse caminho para o resto da sua vida, né? Ficar 20, 30, 40 anos fazendo a mesma coisa e sendo feliz naquilo que faz. E a pessoa tem que ser muito sortuda, porque esse caminho, ele tem que vir de encontro com o centro mais profundo do eu, né?
tem que ter esse centro como ponto de partida, de acordo com as suas motivações mais profundas, mais marcantes. E só assim essa pessoa estará fazendo um caminho de acordo com a sua inteligência espiritual, de acordo com o seu coração. E só desse jeito ela estará totalmente satisfeita com esse caminho, né? E ela vai ficar feliz de fazer a mesma coisa por 30, 40, 50 anos. Porém, na maioria das vezes, né, que é o caso da maior parte das pessoas, quando a gente está lá na adolescência e a gente é muito pressionado a escolher um caminho a seguir, um caminho profissional, a fazer as nossas escolhas de vida, se a gente vai querer ter filhos ou não, se a gente vai querer casar ou não, qual é a profissão que a gente vai seguir, a gente é muito pressionado para escolher um caminho e para se comprometer a se manter nesse caminho por muito tempo, né? E o que acontece? Muitas vezes a gente é tão pressionado que a gente não consegue enxergar a riqueza de caminhos, a riqueza de oportunidades que aparecem na nossa frente. E até para fazer escolhas mais sábias, a gente não consegue enxergar, a gente é muito pressionado, muitas vezes, a tomar um caminho que não seja tão de acordo assim com o nosso coração, que não esteja tão de acordo com a nossa inteligência espiritual. E talvez a gente seja forçado a escolher esse caminho por pressões ou por expectativas dos nossos pais, da sociedade, né, das pessoas que estão à nossa volta, mas também, às vezes, por motivos superficiais, como eu vou escolher a profissão que vai me dar mais dinheiro, eu vou escolher casar com um cara rico, eu vou escolher uma profissão que me dê mais poder, né, que eu tenha poder sobre os outros. Ou eu vou escolher uma profissão que me traga fama, porque para mim é importante ser famoso. Mas isso tudo é muito superficial, né? E alguns de nós chegam aos tropeços, né? Em alguns caminhos, cambaleando, e não sabem nem como é que chegaram lá, e aí não sabem nem como é que vão sair, porque não gostam, e aí não sabem como que vão deixar aquela profissão, aquele lugar, enfim. E outros acham que não tem caminho nenhum, assim, que não tem caminho a ser seguido. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem do que eu tô falando, de uma pessoa que descobriu cedo na vida o seu caminho e que seguiu esse caminho com o coração e que tem esse propósito de vida muito claro. Vou chamar aqui o nosso personagem de João, tá? Então, o João, ele descobriu desde cedo ele sabia que o que ele queria era servir aos outros. Essa era a vocação dele, esse era o propósito da vida dele, é seguir os outros. E ele descobriu isso muito cedo, tá? Com muita terapia, com muito acompanhamento, com muita reflexão pessoal, muito autoconhecimento. Ele descobriu muito cedo que ele queria isso. E aí, de acordo com a personalidade dele, com os talentos que ele tinha, com os pontos fortes que ele apresentava, ele escolheu fazer isso por meio dos negócios. E ele defendia apaixonadamente que na sua vida empresarial ele tinha que servir. A vida empresarial dele tinha que ser uma vida de serviço, uma vida que ele pudesse compartilhar com orgulho, com a família, com os amigos, com a comunidade, uma vida que deixasse o mundo um lugar melhor do que aquele que ele encontrou. Essa motivação profunda centraliza o João, né? Deixa ele um homem que transpira integridade. E ele é um cara, assim, inspirador. Todo mundo olha pra ele e, nossa, o João é o cara, olha só quanto autoconhecimento, olha só tudo que ele faz pela comunidade e o tipo de empresário que ele é, com amor ao próximo, que a empresa dele é nítido que a missão da empresa, a missão pessoal dele são a mesma, né? Que é servir ao próximo, que é servir aos outros. Bem, esse é o João, que tinha total certeza absoluta daquilo que ele queria. E aí eu vou exemplificar para vocês aqui a Maria. A Maria, ela não tinha muita certeza do que ela queria na vida. Quando ela fazia teste vocacional antes do vestibular,
apareciam várias situações, assim, que ela ficava na dúvida entre as humanas e as exatas, ela não sabia muito bem que caminho que ela queria na vida, ela acabou escolhendo uma profissão na área de administração, porque ela pensava assim, administração é uma coisa ampla e que daqui a pouco eu posso aprender uma coisa mais ampla e depois ir me especializando. E aí ela se formou em administração, não sabendo muito porquê que ela estava fazendo aquilo. E os anos se passaram e ela foi trabalhando nisso, trabalhando naquilo, mudava muito de emprego, estava sempre insatisfeita, não sabia direito aquilo que ela estava buscando. Ela parecia uma pessoa perdida e não estava assim se encontrando profissionalmente, não estava se achando naquilo que ela queria fazer. Por quê? Porque a Maria, ela não tinha tido o mesmo trabalho de autoconhecimento que o João teve lá na adolescência. Ela não sabia realmente o que tocava o coração dela. Ela não tinha consciência daquilo que eram as suas motivações mais profundas, né? Então eu mostrei para vocês 2 casos de uma pessoa que fez o seu trabalho muito cedo e de uma pessoa que passou muito tempo perdida e com dúvida, e incerteza e frágil, porque estava toda hora trocando o que ela estava fazendo e o propósito mudava e a ideia mudava, enfim. Bom, o que é importante de aprender disso? Ter ciência de que uma vida que nem a do João é possível constitui o primeiro passo para a elevação do nosso coeficiente de espiritualidade. Dizer, eu quero ter esse tipo de vida é o segundo passo. E iniciar uma tarefa difícil e muitas vezes dolorosa de descobrir quais são as suas motivações mais profundas. E comprometer-se sinceramente a seguir um caminho vai te levar muito mais longe. Bom, compreender que existem muitos caminhos talvez seja a maior realização de vida de alguém. Porque existem vários caminhos, né? E eu vou então resumir aqui os três passos que eu acabei de passar para vocês de como elevar o coeficiente de espiritualidade, como começar a elevar o coeficiente de espiritualidade. Então, passo número 1 é ter ciência que levar uma vida coerente com o seu centro mais profundo, com o seu propósito, é possível. Esse é o passo 1. Passo número 2. Dizer, eu quero esta vida, eu quero este tipo de vida. E começar a entender as suas motivações mais profundas. Passo 3. Comprometer-se em seguir o seu caminho, independente de qual seja. A gente precisa compreender que existem diversos caminhos. Existem muitos caminhos. E não há apenas um único caminho para ser espiritualmente inteligente. E também nenhum caminho é melhor do que os outros. Cada um vai se adequar e vai ser o melhor caminho de acordo com a sua personalidade. O mundo, e todos eles são valiosos e necessários, né? O nosso mundo, ele precisa de professores, de cozinheiros, de mecânicos, de médicos, de dentistas, de pais, de terapeutas, de homens de negócio, né? De profissionais da saúde, etc. O mundo precisa desta multidisciplinaridade de pessoas. E todos esses caminhos exigem a sua própria variedade de inteligência espiritual. E cada um combina melhor com um tipo de personalidade, né? A personalidade do médico é diferente da personalidade do mecânico, muitas vezes.
E não há emprego ou profissão que não possa ser melhorada, que não possa ser mais eficiente se seguidos com maior inteligência espiritual. E também não há vida que não possa ser mais profundamente satisfatória. Usar e elevar o nosso coeficiente de espiritualidade tampouco é apenas um tipo especial de atividade, né? Ao contrário, o nosso QS, o nosso coeficiente de espiritualidade, ele é medido pela profundeza e pela proximidade do nosso centro. Então, as tarefas para elevar o nosso coeficiente de espiritualidade podem ser desde orar e meditar, né, que é o que a gente pensa quando a gente pensa em espiritualidade, mas elas também podem ser cozinhar, trabalhar, cuidar do jardim, até beber um copo d'água, por exemplo. Desde que essa atividade parta de uma paixão centrada das motivações e valores mais profundos da nossa vida. E é aqui que eu vou deixar para vocês a nossa tarefa da semana, muito importante, que é para a gente descobrir quais são as suas motivações mais profundas, tá? Então, vou dar um tempinho, pega papel e caneta, tô aqui esperando, pega o seu caderninho de anotações de espiritualidade, pega papel e caneta, tô esperando papel e caneta, vamos lá. São perguntas poderosas que eu vou falar para vocês aqui agora. Anotem, por favor, façam essa tarefa durante essa semana, é muito importante. E o objetivo é entender quais são as motivações mais profundas que vocês têm na vida, tá? Pra gente chegar ali a um propósito, o que eu deveria estar fazendo da minha vida. Se você é do tipo Maria, que ainda não escolheu qual é o seu caminho, qual é a sua profissão, ainda está na dúvida de qual caminho seguir, por favor, pegue papel e caneta e acompanhe essas 5 perguntinhas, que responda essas 5 perguntinhas que eu vou passar para vocês agora, tá? Então, pergunta número 1. O que eu tenho de melhor? Eu sei que é difícil responder essa pergunta. Se você for mulher, é mais difícil ainda, porque a maioria das mulheres, né, e a maioria das pessoas em geral, tem muita facilidade em falar dos seus defeitos, das coisas que não gosta em si mesmo, e tem muita dificuldade em falar das suas fortalezas, né? Dos seus pontos fortes, das coisas que faz de melhor. E aqui eu quero que você fale o que você faz de melhor, tá? Pergunta número 2. O que te faz feliz? Para responder essa pergunta do que te faz feliz, você pode se perguntar o seguinte: o que eu faço que eu poderia fazer de graça? Ou que eu poderia pagar para fazer? Tá? Quais são as atividades? Quais são as coisas que eu faço no dia a dia e que me deixam feliz? Que fazem assim meu coração transbordar de alegria, tá? Então isso é bem importante. Pergunta número 2. Pergunta número 3. Onde? Em que ambiente eu me sinto melhor? Qual é o ambiente que você se sente mais acolhido, que você se sente mais aconchegado, mais em casa? Qual é o tipo de ambiente que você gosta de trabalhar, que você gosta de estar? Tá? Pergunta número 3. Pergunta número 4, super importante. Aonde você quer chegar? Qual é a sua inspiração? E aqui é para colocar objetivo mesmo. Objetivo profissional, objetivo pessoal, que casa eu quero morar, que carro eu quero ter, aonde eu quero trabalhar, em que cidade eu quero morar. Coloca objetivo pessoal, tá? Onde eu quero chegar. E aí, dica, faça a meta, né? Que isso é uma meta, onde que eu quero chegar, você vai colocar ali os seus sonhos, mas faça a meta de curto, médio e longo prazo. Então, onde que eu quero estar daqui a 2 anos, onde que eu quero estar daqui a 5 anos e onde que eu quero estar daqui a 10 anos, tá? Pergunta número 5. Qual é a sua essência? E aqui eu quero saber dos seus valores, da sua missão de vida, tá? Eu quero saber daquilo que tá mais lá no fundo. O que eu valorizo? Eu valorizo família, eu valorizo trabalho, eu valorizo a carreira, eu valorizo dinheiro, eu valorizo amizades, eu valorizo saúde. O que você valoriza? Qual é a sua essência? Qual é a sua missão de vida? Tá?
Essa é a pergunta número 5. Respondendo a estas 5 perguntinhas que eu passei para vocês agora, eu tenho certeza que vocês vão conseguir descobrir as suas motivações mais profundas, tá? Para vocês aí viverem uma vida mais coerente com a sua inteligência espiritual, mais de acordo com a vida do João e não tanto com a vida da Maria. E agora eu tenho um pedido especial para vocês. Tenho um pedido especial para te fazer. Eu tô gostando muito de fazer esses vídeos, compartilhando o que eu aprendi e o que eu venho aprendendo sobre inteligência espiritual, sobre espiritualidade. E eu gostaria de continuar fazendo esses vídeos e contribuindo cada vez mais para a tua jornada. E eu acho que eles contribuem muito para a minha jornada espiritual e eu gostaria de contribuir cada vez mais para a tua jornada também. E para mim é muito importante saber o que vocês querem ver por aqui. Então, por isso, eu elaborei uma pesquisa com o objetivo de te conhecer melhor, conhecer os teus interesses e saber como que eu posso te ajudar mais com os meus vídeos e com os meus posts. A tua opinião para mim vale ouro e vai me ajudar muito a trazer conteúdos cada vez mais relevantes e com maior valor, né, para você. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para pesquisa e, por favor, me ajuda, tá? É bem rapidinho, não é uma pesquisa longa, é uma pesquisa curta, é só para eu conhecer um pouquinho mais quem é que tá me assistindo e saber dos teus interesses, saber que tipo de vídeos é mais interessante para você que eu poste por aqui, qual é o tipo de post que você tá esperando que eu faça. Eu quero contribuir mais com você, então para isso eu tô abrindo um canal de comunicação, quero te ouvir, tá? Muito obrigada pela companhia. E até aqui eu aguardo a resposta da pesquisa de vocês, tá? Vou ficar ansiosa aqui, aguardando a resposta da pesquisa. E muito obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Beijo!